News Bauru, a senadora Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente na chapa com Simone Tebet, acusou Lula de ter pagado 12 milhões de reais para não ser apontado como mentor do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Segundo a parlamentar, o petista foi chantageado pelo empresário Ronan Maria Pinto, do ramo de transporte público do ABC Paulista. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim. O Ronan Maria Pinto cala a boca e fica quieto. Mara disse ainda que Ronan fazia parte da quadrilha que extorquia empresários em Santo André. Prefeito da cidade e coordenador da campanha de Lula em 2002, Celso Daniel foi encontrado morto em janeiro do mesmo ano com marcas de tortura e tiros em uma estrada de Juquitiba, em São Paulo. Inicialmente, a Polícia Civil apontou que tratava-se de um crime comum, mas o Ministério Público declarou que a versão não se sustentava. Segundo os irmãos de Celso Daniel, Bruno e José Daniel, o homicídio foi um crime político para queima de arquivo. Augusto. Bom, o Ronan Maria Pinto estava comprovadamente envolvido aí naquela máfia que extorquia dinheiro de empresários de ônibus. O pai da Mara Gabrilli era um deles, foi um dos extorquidos também comprovadamente. Existem gravações de conversas ocorridas logo depois do crime, em que aparecem as vozes do Ronan Maria Pinto, do Gilberto Carvalho, que também era secretário, foi indicado para uma secretaria qualquer da Prefeitura de Santo André para resolver o problema da máfia que estava vazando, né? Estavam vazando as informações sobre essas irregularidades, e outras vozes aparecem mostrando o seguinte: o Ronan ameaça os interlocutores, dizendo que ele quer que o Zé Dirceu dê um jeito nisso. Eu quero que dê um jeito nisso. Eu não vou pagar sozinho, etc, etc. Bom, essas fitas foram destruídas por um juiz, não me recordo o nome dele, aquele que tinha cabelo branco, ele que foi preso. Por um tempo ele mandou queimar as fitas, mas as gravações foram copiadas antes e elas existem, estão por aí. A TV Bandeirantes mostrou na época essas gravações, que deixa esse pessoal sob suspeição gravíssima. Eu não posso acusar Lula de nada, não sei, a Mara Gabrilli é que deve provar essas coisas. Agora, a pergunta: quem matou o Celso Daniel tem que ser respondida pelo PT, faz 20 anos. 20 anos e nada. O PT nunca, ele gostou do arquivamento do inquérito, crime comum, etc. e tal, não foi. Então, o Ronan, com esse dinheiro, com o dinheiro que ele recebeu do Marcos Valério diz isso também na sua delação, ninguém quis, era muito grave. E ele comprou o Diário do Grande ABC. Ele era um cara que não tinha dinheiro para isso. E se tornou dono do principal jornal, à época era muito forte, do ABC. Então o que não falta é indício de envolvimento do PT e de gente muito próxima do presidente da República à época, o Lula. Então, ele tem que... Aliás, não, ele ainda não era, estava em campanha. O prefeito de Santo André ocuparia o posto que acabou nas mãos do Palocci, coordenar a campanha. Era muito próximo do Lula. Eles é que se entendam e tratem de achar um álibi aí, porque pela segurança com que está falando, a Mara Gabrilli deve dispor de algumas provas, não sei. Você, Zé? Olha, não é a primeira vez que a Mara fala sobre isso, né? Eu me lembro numa CPI no Congresso Nacional, ela chocou a todos quando ela contou com detalhes. Ela sofria na casa dela, ouvindo as extorsões, e o início ali de financiamento de campanha eleitoral do PT foi exatamente no lixo e no transporte urbano, né?
E o pai dela dizia que não iria pagar a propina porque não sobrava dinheiro. Era um momento em que a empresa estava passando por dificuldades e que eles chegaram a colocar um revólver na cabeça do pai dela para extorquir. E ela fica muito chocada com isso porque ela atribui muito a morte do pai exatamente por essas pressões e por essas chantagens que aconteciam. Aí depois exatamente vem a morte do Celso Daniel, que ela entende que ele resistia, não queria deixar o PT tomar conta da prefeitura lá, né? E acabou que isso provocou uma reviravolta na investigação, que já ia ser arquivada como tentativa de latrocínio, né? Roubo seguido de morte e tal. E ela fala com muita propriedade, não é a primeira vez que ela fala, principalmente com relação ao Ronan, que, como disse o Augusto, se transformou num grande empresário e dono de veículos de comunicação, e ninguém fica rico de uma hora para outra, assim, de uma forma tão simples, né? Coisa mais complexa. Diga, Schelp. Olha, como disse o Zé Maria, a Mara Gabrilli realmente fala sobre esse assunto com muita propriedade, já que viveu de perto as extorsões que ocorriam lá em Santo André. Ela dizia, por exemplo, que o pai dela, que era proprietário, né, de empresa de transporte público, era extorquido dentro de casa com arma, né? Então, ela já usou pelo PT, né, por integrantes do PT. E ela também já atribuiu outras vezes ao Lula e a outros integrantes do PT a possibilidade de terem sido mandantes do crime. Ela já falou isso outras vezes, não é a primeira. Agora ela diz que houve essa extorsão, essa chantagem contra o ex-presidente Lula. Ela não afirma que ele teria sido mandante, mas afirma que como que alguém pode pagar, que ela diz que ele pagou, sem ter culpa no cartório. Então esse é o comentário que ela faz. E ela também já foi citada, por exemplo, naquelas mensagens vazadas pelo Intercept da Lava Jato. Havia ali uma conversa dela com o ex-juiz Sérgio Moro, e ela depois explicou que a conversa se devia a isso também. Ela estava falando com o Sérgio Moro porque ela sempre procurou ajuda de todas as partes para esclarecer o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. É algo que acompanha a trajetória política da Mara Gabrilli há bastante tempo. Ela realmente não se cala em relação a isso, já recebeu ameaças, né, segundo ela, por insistir nessa questão, por falar sobre isso sempre abertamente, com essa, né, passando essa impressão de certeza, mas ela sempre diz que não vai deixar de falar sobre isso, independente do momento político em que se viva. Você, Ana, 2 minutos. Vitor, a nossa audiência recomenda muitíssimo o livro do nosso querido Silvio Navarro sobre a morte do Celso Daniel. Agora, a Mara Gabrilli, falando, né, com esse depoimento cheio de detalhes, falando com tanta propriedade, sabendo das entranhas, das vísceras desse projeto de poder nefasto, assassino, né, tudo muito detalhado, eu fico muito impressionada como uma pessoa que conhece esse esquema nefasto do petismo de dentro para fora, como uma pessoa pode se prestar ao papel que ela se prestou na CPI da Covid, sentando no mesmo sofá com Randolfo Rodrigues, com Omar Aziz, com Renan Calheiros, o ex-ministro Pazuello, quando ele estava lá conversando, prestando seu testemunho ali na CPI da Covid, ela foi extremamente deselegante e disse: eu não tenho pergunta, eu não quero ouvir nada desse governo, eu não quero saber nada, não vou fazer pergunta nenhuma, endossando uma falácia fantasiosa de Omar Aziz, de Renan Calheiros, de Randolfo Rodrigues, que hoje é um dos coordenadores do Lula, que está sempre de mãos dadas no escurinho do cinema com o PT. Então, eu sinto muito pela história de vida da senadora, hoje vice da Tebet, Mara Gabrilli, mas não dá para entender tanta disparidade assim nessas ações, sabe, das vísceras obscuras e nefastas de um partido
e senta no sofá com a turma que apoia esse partido e esse projeto de poder? Não dá para entender, Vitor. Antes de passar, Fiuza, deixa eu só fazer o registro aqui. Já são mais de 200 mil espectadores aqui acompanhando os Pingos nos Is. Oi, Augusto. Posso dar uma informação só? O juiz que eu mencionei, o nome dele é João Carlos da Rocha Matos, que foi preso. Ele mandou queimar, destruir 42 fitas cassetes, mas ele próprio reconhece que existem cópias. E ele diz o seguinte, que pelos diálogos que ouviu, ele próprio entendeu que a operação abafa do suposto esquema de corrupção era coordenada por Gilberto Carvalho, chefe de gabinete, na época da declaração que ele deu aqui, chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época do assassinato de Celso Daniel, Gilberto Carvalho era o secretário de governo de Santo André. Só registrando então, são mais de 210 mil espectadores agora nos acompanhando aqui nas nossas transmissões pelos canais do YouTube. Muito obrigado a você que está com a gente, a você que está nos acompanhando também, claro, em todas as nossas demais plataformas, no rádio, nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, na Panflix, na TV Jovem Pan News. Obrigado mesmo pela sua companhia. Agora você, Fiuza, em 2 minutos, que nos diz dessas declarações da senadora Mara Gabrilli sobre o caso Celso Daniel. Fiuza. Eu estava vendo a nossa notícia com a mesma perplexidade da Ana Paula Henkel. Essa chapa da Simone Tebet, candidata a presidente, ora, a campanha da Simone Tebet, a existência da Simone Tebet como presidenciável, né? O 59º balão de ensaio, né? Porque não vamos perder de vista Sérgio Moro, João Dória, Wilson Witzel, Rodrigo Pacheco. Isso foi um desfile, uma feira, né, de presidenciáveis, todos falsos, tudo de mentira, como é a Simone Tebet. Por que eu digo isso? Porque ela não trouxe absolutamente nenhuma postura construtiva, nenhuma crítica sólida. Ela ficou, como assinalou a Ana, e eu vou ir adiante, a Ana estava falando da Mara Gabrilli, e eu vou falar da Simone Tebet. Ao lado do Renan Calheiros, que é o parça do Lula, e que foi o xodó do consórcio, Força Renan. A Simone Tebet estava lá. Meu Deus do céu, nesse momento ela não lembrou, né, ela com a sua futura vice, não lembraram de botar o dedo na cara do Renan Calheiros e falar assim, olha aqui, ó, seu parceiro, de que ele é capaz, ou do que a gente acha que ele é capaz. Nada disso aconteceu. Era Bolsonaro para cá, Bolsonaro para lá. Fizeram aquele papelão no dia que tinha um movimento de exercício militar. Tomaram de respeito aos mortos, aos que sofreram, um dos muitos de respeito, informações falsas que passaram o tempo inteiro sobre eficácia e segurança de vacina. Todo mundo vai responder por isso, hein? Todo mundo vai responder por isso. Vocês não fiquem achando que vai passar batido, não. O oba-oba da Pfizer, isso aí vai ter um preço. Vai ter um preço. Vocês podem esperar. Voltando. Então, eles estavam lá no bailado da CPI vergonhosa, fazendo esse monte de desrespeito às vítimas reais da Covid. E nesse dia eles falavam que era o fascismo, usaram a sessão inteira para ficar discutindo o movimento militar. Vocês são uma vergonha. Uma criação, um teatro, uma encenação de oposição ao militarismo fascista, não sei o quê. É uma vergonha. Eu não tenho nenhum prazer de dizer isso, mas isso é uma vergonha. Isso não é uma candidatura, isso não é uma proposição, isso não é uma plataforma, isso é uma vergonha. E, de fato, esse personagem, que agora, há dias da eleição, aparece, essa questão, é porque o consórcio deve estar assim, deu para reinventar o Lula? Não deu. Como é que está lá o negócio das urnas? Não sabemos. Será que dá para empurrar a Tebet nessa reta final? Só pode ser. Porque até outro dia era o seguinte, o Alexandre Moraes dizia, não pode falar desse caso, não.
porque isso aí vem da delação do Marcos Valério, envolve a denúncia de relação com o PCC, que, segundo a Justiça Eleitoral, estava proibido. Falar desse caldo aí, estava proibido. Não podia, não. O Luiz Fux falou a lisura informacional no processo eleitoral. Ué, eles não vão atrás da lisura informacional agora? Não tem problema, porque vão ver se a Tebet é aquela que vai contra aquele que a gente quer tirar de lá. É tudo, infelizmente, é tudo artificial, é tudo frágil e fútil no caminho desta oposição, né, que se diz oposição.